Lesp. Vamos com mais entrevista, vamos falar sobre a isenção de imposto federal sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Após a Petrobras ter anunciado um novo aumento no preço dos combustíveis nas refinarias, o presidente Jair Bolsonaro disse que irá zerar os impostos federais que incidem sobre o diesel e o gás de cozinha. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Paulo Vieira da Rocha, ele que é advogado tributarista. Bom dia, doutor Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Guga. Bom dia, Tayana. Tudo bem com vocês? Tudo ok. Doutor Paulo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou aí sobre os impostos federais que incidem, sobre o diesel e o gás de cozinha. O que o senhor tem a falar aí sobre este aumento? Na verdade, ele anunciou uma redução, né? Ele anunciou a redução a referência na mídia foi a impostos, mas na verdade a referência muito provavelmente era a contribuições sociais e a CID. Provavelmente a intenção do governo era se referir à CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico, e as contribuições sociais que incidem sobre a receita, no caso o PIS e COFINS. Isso, de certo modo, é especulação, porque não ficou claro na veiculação de mídia se era exatamente a isso que se referia como impostos federais, mas, pelo menos em relação ao PIS e a COFINS, isso se confirmou. Hoje saiu um decreto do presidente da República, baixando, aliás, acho que zerando até, as alíquotas de PIS e COFINS sobre importação e sobre a comercialização de combustíveis e gás de cozinha. Mas sobre a CID a gente ainda não sabe nada. Eu ouso arriscar que a CID vem incluída nesse pacote. Agora, o que é preciso, doutor Paulo, para essa mudança de fato acontecer aí dos impostos federais? Bom, em relação à CID, a questão é mais fácil, porque, como regra geral, base de cálculo, alíquota de tributos só pode ser alterado por lei. Então, a nossa Constituição prevê algumas exceções a esta regra geral. Uma delas se dá para a alíquota da CID. Então, eu até esperava que viesse primeiro uma redução da CID por conta disso. A CID combustíveis, a contribuição de intervenção sobre o domínio econômico incidente sobre combustíveis, ela, por uma exceção que está no artigo 177 da Constituição, ela pode ter sua alíquota alterada por decreto. E eu achei que isso, inclusive, ia acontecer primeiro. Já em relação a PIS e COFINS, temos aí uma questão um pouquinho mais intrincada, que é, como regra geral, aliás, está escrito na Constituição, ou não está escrito na Constituição, que PIS e COFINS sejam uma exceção a esta regra de legalidade. Ou seja, se nós pegarmos a Constituição Federal em vigor hoje no Brasil, nós não vamos encontrar nenhuma regra excepcionando isso para PIS e COFINS. Portanto, PIS e COFINS seguem a regra geral dos tributos no Brasil, que é base de cálculo e alíquotas só podem ser alteradas para mais ou para menos por meio de lei, ato formal do órgão do Poder Legislativo, Congresso Nacional. No entanto, existe uma previsão na lei, acho que na 9.718, se eu não me engano, que autoriza o Poder Executivo a, dentro de certos limites, aumentar ou diminuir a alíquota de PIS e COFINS no que se refere a combustíveis. Então, talvez você me pergunte, bom, mas como é que uma lei pode autorizar o Poder Executivo a mexer na alíquota se a Constituição disse que isso só pode ser feito por lei? A lei poderia delegar algo que a Constituição disse que somente o legislador, leia-se o Congresso Nacional, poderia fazer? Essa é uma questão mais intrincada. Em princípio, se você me perguntar a minha opinião pessoal, e aqui nem falando como advogado, falando como professor de Direito Tributário que sou há cerca de 10 anos, eu diria para você, não de forma alguma. A Constituição foi clara nas exceções a essa regra, e se essa não é uma exceção, é claro que precisa de lei para alterar essas alíquotas. No entanto, já há um precedente do Supremo Tribunal Federal sinalizando o contrário, no caso exatamente de PIS/COFINS sobre receitas financeiras. No caso das receitas financeiras, uma determinada lei permitiu que o presidente da República alterasse
até determinados patamares, para mais ou para menos, a alíquota de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras. E muito se sustentou a inconstitucionalidade desta lei que delegou essa competência para o Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão, na minha opinião, muito lamentável, construiu uma cadeia argumentativa extremamente estranha, incoerente, para dizer que esta delegação legislativa, no caso do PIS/COFINS de receita financeira, excepcionalmente seria válida. Esse processo não transitou em julgado, porque esse acórdão do Supremo tem inconsistências e incoerências muito intensas, então já deve ter havido, inclusive, oposição de embargos de declaração, que é uma medida recursal para pedir ao tribunal que, de certo modo, conserte esses defeitos, todas essas contradições do acórdão. Então, essa decisão não é definitiva, mas hoje o que nós temos, em princípio, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal validando esta delegação legislativa num caso muito similar. Então, em princípio, se a gente ler juntos a Constituição, a gente não vai encontrar validade para essa medida. Mas se a gente olhar para a jurisprudência do Supremo, aliás, um acórdão que deve ter 2 meses no máximo, talvez a gente chegue à conclusão mais pragmática de que essa medida vale. Portanto, a delegação legislativa vale, o Poder Executivo exerceu validamente este poder delegado a ele e hoje, por meio de um decreto, baixou essas alíquotas. Fica faltando o CID. Agora, doutor, com a sanção dessa medida, a gente vê aí sucessivos aumentos do preço da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha. Na prática, o consumidor deverá ser beneficiado? Guga, essa é uma afirmação que ninguém pode afirmar para vocês categoricamente, porque isso depende de fatores econômicos, que não é uma ciência exata, as ciências econômicas não são exatas. Então, não há nenhuma obrigação legal disso ser repassado no preço. O que existe é uma tendência de mercado. Em geral, tributos que incidem sobre o consumo, teoricamente sobre o consumo, como é o caso da CID, como é o caso de PIS e COFINS, em geral repercutem no preço para mais ou para menos. Agora, dado que não existe uma obrigatoriedade legal disso chegar ao preço final, e dado que no Brasil nós temos alguns setores da economia, como vou falar aqui um pouco como leigo, na verdade, não sou economista, mas me parece que estamos falando de setores da economia com pouca competição, com um mercado muito fechado. Dada essa pouca competição, esta pouca concorrência, me parece uma hipótese plausível que isso não chegue para o consumidor. A tendência normal seria chegar, eu diria assim. Acho, inclusive, que o governo federal faz isso acreditando que isso chegue ao consumidor final. Agora, dar a você essa garantia de que isso chega ao consumidor final, isso depende, entre aspas, de leis econômicas. E leis econômicas, na verdade, são quase indecifráveis, pelo menos para mim, como advogado, como professor de direito, elas são quase indecifráveis. E eu arrisco dizer que, em relação a esses aspectos, às vezes até para os economistas, eles mesmos, em geral, não arriscam cravar esses palpites, até onde eu sei. Agora, qual será a perda de arrecadação do governo, doutor? Você consegue explicar isso para a gente? Olha, é muito difícil você ter esses números redondos, exatos. O que a gente tem são as estimativas feitas pelo próprio governo. Porque os próprios economistas, eu diria, do mercado privado, não conseguem fazer essa estimativa tão rapidamente. Então, algo que foi anunciado um dia desse, tudo que a gente tem de dado sobre o qual a gente possa depositar alguma confiança são os próprios dados estatais, governamentais. Falou-se aí na ordem de 4 bilhões de reais de renúncia fiscal, depois falou-se em 5 bilhões de reais de renúncia fiscal. Eu não sei, não tenho condições técnicas de dizer a você o quanto esses números são realistas, mas o que ocorre é que, por força da lei de responsabilidade fiscal, o governo é obrigado a indicar a fonte de receita que irá, aspas, cobrir esta renúncia para que não haja efetiva perda de arrecadação. E isso foi indicado de certo modo, né? Encerrar benefício fiscal de IPI sobre veículos para portadores de deficiência, contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras e o fim de um certo incentivo fiscal
que existe para a indústria petroquímica, exatamente para a importação de um dos seus principais insumos. E hoje essa importação ela é um pouquinho desonerada, e aí foi anunciada como contrapartida o fim desta desoneração. Claro que este é um debate também complicado, porque em um caso ou em outro, não sei se exatamente são os casos, tá? Mas em princípio, lidar com esse conceito de benefício fiscal é algo bastante nebuloso. O que é benefício fiscal para uns pode claramente não se configurar benefício fiscal para outros. O que eu quero dizer para vocês? Não existe um conceito exato, objetivo, matemático do que seja um benefício fiscal. Então, eu dizer que eu estou acabando com o benefício fiscal não significa necessariamente que eu esteja acabando com o benefício fiscal. Aquilo ali pode não ser um benefício fiscal e eu estou de fato aumentando o imposto de um determinado setor, de uma determinada parcela da sociedade, de um determinado bem. Agora, doutor, já é subentendido no Brasil, né? Como será feita a compensação dessa perda de arrecadação? Você acha que a tendência é algum outro setor pagar mais tributos, até porque estamos à beira aí de uma reforma tributária? Eu acho assim, é muito difícil ligar isso com reforma tributária. Como uma reforma tributária vai lidar com isso? Simplesmente acabando com todas essas regras, exceções e exceções das exceções das quais a gente está tratando aqui. Mas, pragmaticamente, daquilo que o governo federal anunciou como medida compensatória para essa renúncia de receitas, IPI de veículos para portadores de deficiência, fim de benefício fiscal para um insumo da indústria petroquímica, que, se eu não me engano, é a nafta, e aumento de contribuição social sobre o lucro, que é uma espécie de adicional do imposto de renda para as instituições financeiras. Me parece que aqui tem maior potencial de arrecadação e maior potencial para suprir essa renúncia de receita, é essa última opção, é a CSLL, aspas, num nome bastante vulgar, CSLL dos bancos. Então, me parece que a tendência maior é que boa parte dessa fatia do bolo a ser reposta vai ser reposta por meio da contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras. Agora, novamente, e será que instituições financeiras não vão acabar repassando isso nos seus preços, seja nas taxas de juros, seja nas próprias tarifas bancárias? É uma possibilidade, com toda certeza. Pode ser que aconteça. Agora, doutor, passamos por um ano muito difícil aí, onde o governo, né, todas as esferas tiveram muitos gastos com saúde, né, um próprio auxílio emergencial que foi concedido aí durante alguns meses, né? Você acha que, no final das contas, o consumidor, né, o cidadão acaba pagando isso em impostos, doutor? Eu não tenho a menor dúvida, porque o que acontece? O Estado precisa de recurso para se financiar. O nosso Estado, como a grande maioria dos Estados contemporâneos no globo terrestre, não são o que a gente chama de Estados patrimoniais, que têm o seu próprio patrimônio para gerar a sua própria riqueza, como eram os Estados feudais de alguns séculos atrás. Então, se há aumento de gasto, e não há diminuição de outros gastos, claro que esse é um problema muito sério, né? O Estado brasileiro tem um problema histórico para diminuir gastos. Então, dado que eu tenho o aumento de um gasto e eu não tenho a diminuição de outros gastos, é matematicamente óbvio que eu preciso aumentar a arrecadação, eu preciso aumentar a receita. E quem paga isso, por óbvio, é a sociedade, seja com a tributação da renda, do consumo ou da propriedade. Dado que tributar a propriedade num país como o Brasil é sempre uma dificuldade política e social mais intensa, isso acaba, em geral, sobrando para tributação da renda, onde alocar esse aumento, né? Ou a tributação do consumo. E, mais uma vez, se tributar a propriedade no Brasil é politicamente difícil, tributar a renda não é tão menos difícil assim. Sobra o quê? O consumo. Por quê? Porque a tributação sobre o consumo é a tributação menos perceptível por parte da sociedade. Então, quem suporta uma maior carga tributária sobre o consumo, em geral, não visualiza essa tributação como quem suporta uma carga tributária sobre a renda ou sobre a propriedade. Existe uma frase muito famosa de um ministro das Finanças de algum rei da França, não me lembro ao certo se foi o Luís XVI,
eu acho que esse ministro das Finanças à época era o Colbert, que disse o seguinte: a arte da tributação é arrancar do ganso o maior número de penas com o menor número de gritos. E o instrumento perfeito para se arrancar o maior número de penas com o menor número de gritos é a tributação sobre o consumo. Então eu arrisco a dizer para você que, embora as bases da tributação economicamente falando sejam renda, patrimônio e consumo, o consumo é sempre o candidato número 1 a suprir isso tudo. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade aí da gente falar desse aumento de impostos e também do corte de alguns impostos aí feitos pelo governo federal. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, eu estou à disposição de vocês e dos seus telespectadores. Um abraço, bom dia. Este foi o doutor Paulo Vieira Rocha, que é advogado tributarista, falou aí da isenção do imposto federal sobre o diesel e o gás de cozinha anunciado aí recentemente pelo governo federal.